Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar seguimento aqui ao nosso workshop em Compliance e Proteção de Dados da Abreide. Sou Giovanni Saavedra. Estive com vocês aí agora à tarde falando sobre compliance no nosso primeiro segmento. Agora a gente vai abordar um tema conexo, mas que é um pouquinho diferente, naturalmente, que é a proteção de dados. Tá? Temos uns slides que vocês vão estar seguindo em casa. Eu tentei selecionar alguns pontos mais importantes. Isso, agora vocês estão vendo. Se não tiverem vendo os slides, por favor, me avisem. A gente vai ter uma horinha. Eu tenho dado vários cursos sobre proteção de dados na área da saúde, etc. Falo até mais do que já falei, até 5 horas sobre o tema. Então, se vocês quiserem ir direcionando a minha apresentação para as dúvidas de vocês, não esqueçam de fazer as perguntas, elas vão aparecer aqui para mim. Se quiserem interagir também, não esqueçam de ligar o microfone, etc. Mas vamos lá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre proteção de dados. Primeira coisa que eu falei no outro segmento, agora a gente precisa entender proteção de dados como integrado num sistema de gestão de compliance, num sistema de governança, certo? Então não é que a gente pode pensar, tem muita gente no mercado que está dizendo assim, eu tenho que me adequar a LGPD. Sim, todo mundo tem que cumprir as normas de um país, isso é óbvio, né? Seguir para quase como andar para frente. A questão não é tanto se adequar a LGPD, mas é criar um sistema de gestão em que eu consiga garantir que a conduta de todas as pessoas que agem em meu interesse, o interesse e benefício da minha empresa e que lidam com dados que estão sob o meu controle, façam isso de maneira a não gerar um passivo para a minha empresa, né? Isso vale para todos, inclusive para o meu escritório. O que eu estou falando para vocês, eu estou implantando no meu escritório. Que é um desafio para todos nós mudar a maneira como a gente faz negócios no Brasil, certo? O primeiro ponto, só relembrando o que eu falei no segmento anterior, que a gente precisa sempre conectar todas as iniciativas de proteção de dados no sistema de compliance e de governança. E aqui eu gosto de reforçar isso porque, enfim, toda lei é uma oportunidade. A gente recebeu algumas informações na Abreide de consultorias, etc., que estavam dizendo que a gente resolve isso fazendo um contratinho, assinando. Pessoal, isso não é assim. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que, diferente da área de compliance, que a gente tinha assim uma situação, se um dia acontecer um problema, talvez eu tenha um processo penal, se o Ministério Público entender que está errado, a gente tem hoje, já em processo de implantação, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai funcionar, aqui estou tentando fazer uma analogia, como a Receita funciona para a parte de impostos, ou seja, ela vai supervisionar o mercado, ela pode bater a porta se tiver uma denúncia, titulares de dados podem ir ao encontro dessa autoridade para exigir alguma iniciativa, assim como a gente tem na parte de defesa do consumidor, o PROCON, e assim por diante. Tá? Então, uma situação que não é uma questão menor, que não vai dar problemas. E a gente já tem, eu vou mostrar para vocês, já vários passivos, ou seja, vários processos que estão punindo empresas sobre a parte específica de proteção de dados. Então, só para contextualizar, né, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados porque empresas no mercado ganham dinheiro com isso. Ganham dinheiro com a comercialização de dados. Vocês não têm e não recebem um monte de e-mails marketing? Vocês passaram os dados de vocês para essas pessoas? Sei lá, se aparece de uma imobiliária, de um serviço que casualmente vocês precisam e vocês nunca viram aquela empresa. Da onde vocês acham que aquelas pessoas tiraram os dados de vocês para mandar e-mail, para ligar, etc.? Isso é um risco, pessoal, porque, por um lado, as empresas podem utilizar isso para e-mail marketing, mas vocês devem ter percebido que agora
especialmente em função dessa questão do Pix, etc., várias pessoas têm recebido ligações de fraude, mensagens, clique aqui. De onde essas pessoas conseguem isso? Porque as empresas que têm os dados da gente não têm os procedimentos de segurança adequados e acabam vazando os dados e prejudicam a gente. Tá? Então, o primeiro ponto é a Lei Geral de Proteção de Dados existe porque existem empresas que comercializam dados. Eu tenho notado, falei para vocês que a gente está com uns 60 projetos aí de implantação de LGPD lá no escritório, e eu tenho percebido nos funcionários das empresas, nossos clientes, o susto de todos eles quando eles descobrem a quantidade de dados que as empresas detêm sobre a gente e que circulam no mercado. E mesmo às vezes que as próprias empresas têm e não sabem. A diferença é que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode ter um passivo. As pessoas que são donas desses dados podem tomar iniciativas no sentido de interpelar a gente por que estamos usando os dados dessa maneira, onde nós tivemos acesso, por que estamos fazendo uso dessa maneira, se temos um nível de segurança adequado para tratar os dados, etc., etc. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados surge porque existe uma prática do mercado de comercialização de dados, mas também porque exatamente essa prática de comercialização gera danos para os titulares de dados e, enfim, isso gerou um movimento de críticas, etc., que culminou no surgimento da lei. Então, isso para a gente dar uma contextualizada. É importante a gente lembrar que dados não são só nome, CPF, mas, por exemplo, esse vídeo aqui, que tem a minha imagem, são dados a meu respeito. Essa voz é a minha voz. Se a pessoa consegue identificar o Giovanni pela voz, isso é um dado pessoal. O meu DNA, os meus dados de patologia, de doença, a minha localização, se alguém triangular os dados do meu celular e sabe que o Giovanni está aqui, etc. Tudo isso são dados. E a gente tem hoje dados que são controlados por empresas, mas também por processos automatizados. Eu posso ter processos de seleção de funcionários automatizados. Eu posso ter softwares no computador da nossa empresa que automaticamente gravam no servidor nas nuvens e assim por diante. Tá? A gente tem algoritmos que tratam desse tema. Então, a gente tem aqui a Lei Geral de Proteção de Dados tratando dados. Dados para a lei, portanto, é o conceito mais amplo possível. É qualquer informação que permita identificar alguém. Então, uma pessoa me perguntou, conta de banco é dado? Um papel no chão com o número de conta não é dado. Agora, se tiver o meu nome em cima, ou seja, que se permita identificar que essa é a conta do Giovanni, aí isso é um dado pessoal. Então, dado pessoal é qualquer informação que permita revelar qualquer informação sobre qualquer dado, qualquer característica de uma pessoa determinada. Tá? Eu costumo ouvir também pessoas falando assim, mas veja bem, essa lei não vai dar em nada, porque afinal as sanções ficaram para o ano que vem. Não vai ter punição esse ano. Não, espera aí, pessoal, vamos esclarecer as coisas. As sanções administrativas da lei, que tratam de multa, etc., por descumprimento da lei, que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essas, de fato, ficaram para o ano que vem. Mas agora, mesmo antes da entrada em vigor da lei, já havia punições por uso inadequado de dados. Deixei esse slide aí com alguns casos, né? Uber, outros tantos. Né? Então, isso já existia, isso já é uma realidade. Não é que a lei trouxe agora. Se alguém utilizasse mal os dados de alguém e gerasse um dano, isso poderia gerar processo. O que mudou, então? O que mudou é que a gente hoje tem leis com base na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem um caso de uma imobiliária que foi condenada porque começou a vender os dados dos seus clientes para prestadores de serviço. A gente tem um site de comercialização online que foi punido também
porque vendia dados dos seus usuários. A gente tem essa primeira ação com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que envolvia um site também que fazia comercialização de dados de pessoas específicas. A gente teve também esse de um site que fazia essa comercialização. E a gente tem até um estudante, né, trouxe o exemplo, em Recife, que processou a empresa que fazia o controle, inclusive, da entrada e saída das pessoas no metrô, porque capturava os dados biométricos, etc., em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu estou querendo mostrar com isso? O titular de dados, ou seja, aquela pessoa que é dona dos dados, ela não perde a propriedade dos dados porque a nossa empresa teve acesso a esses dados. Ele continua sendo dono. E ele pode, ou ela pode, processar a empresa ou exigir da empresa ter maiores informações sobre como esse uso está sendo feito. Tá? Então, isso independe da entrada em vigor da lei ou das sanções que vai acontecer no próximo ano. Isso a gente já pode ter nesse ano específico. Tá? A gente tem também a possibilidade de o Ministério Público fazer um inquérito civil público. Por exemplo, se uma pessoa está se sentindo lesada pelo uso de dados, ela pode ir ao encontro do Ministério Público e dizer, olha, eu vou lhe fazer uma denúncia, tal empresa está usando de maneira equivocada os dados. O Ministério Público pode fazer um inquérito civil público e interpelar a empresa. Eu quero saber como você está utilizando os dados, se está cumprindo as diretrizes da lei, de que maneira, etc. Isso é uma realidade já com a lei em vigor. Então, a lei está em vigor, ela pode ser utilizada para processos cíveis, etc. A única coisa que a gente ainda não tem em vigor são as sanções. Tá? As sanções administrativas que vão passar, portanto, a ser aplicadas quando a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entrar em vigor e estiver mais estruturada. Né? A gente tem a indicação já, se vocês procurarem no Google, a gente já tem as principais indicações das pessoas que vão ocupar os principais cargos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive a Miriam, que é uma das integrantes, participou de um outro evento que a gente organizou junto com a Bride, que a Bride apoiou, um evento de compliance importante. Então, isso já está em vigor, já está funcionando, está sendo estruturada. Em breve a gente vai ter, espero eu, né, vai poder dizer que temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados funcional. Certo? Mas isso é uma realidade já. O Ministério Público pode interpelar as empresas buscando, portanto, entender como elas estão lidando com a questão de dados. Queria lembrar que a gente não tem legislação a respeito somente agora. A gente tinha o Marco Civil da Internet, a gente teve outras normas que tratavam do tema antes. A gente está num processo de tratamento desse tipo de temas. Então, é uma coisa que está amadurecendo agora, mas que está dentro de um contexto mais amplo. Ok? Então, se vocês não tiverem uma dúvida específica, eu vou começar a tratar dos pontos da lei que me parecem ser os mais adequados. Então, primeiro a gente tem que ter clareza de para que Daniel Discomede. Eu ia começar a tratar da lei, já veio a primeira pergunta. Daniel, você quer fazer a pergunta com o microfone ou quer que eu leia a pergunta? Vou lhe deixar a possibilidade de ler a pergunta online. Não? Eu vou ler, então. Daniel, da Discomede, pergunta o seguinte. Sobre lidarmos com dados sensíveis, a lei de rastreabilidade e a maneira como o mercado opera já não dariam respaldo para o armazenamento do nome dos pacientes? Vamos lá. Essa é uma pergunta que nos fazem com frequência e eu vou responder com calma. Deixa eu só tomar um golinho de água. Porque é um tema interessante. Rastreabilidade é um tema do mercado que eu acho especialmente, como é que eu vou dizer assim, peculiar,
Porque existe, óbvio, uma prática do nosso mercado de rastreabilidade pela natureza dos produtos, pela relação que temos com a Anvisa, etc. E existe uma série de hábitos do mercado que foram se consolidando. Quando eu converso com os associados, eu noto que existe uma, como eu vou dizer, uma certa confusão entre o que é hábito e o que são normas. Então, para responder, eu acho que isso é uma questão já pública. Vocês receberam um e-mail da Abraide, tá? Que, como anexo, né, Bruno? Foi enviado, né, Tati? Foi enviado um e-mail com um anexo que era um parecer. A gente fez um grupo de trabalho na Abraide e a gente discutiu exatamente esse tema com os advogados da Abraide e com o pessoal da área de regulatório. A gente colocou essa situação para a Anvisa, e eu só confirmei com o Bruno aqui para ter certeza se todos os associados receberam esse e-mail, mas eu recebi a confirmação que sim. E a gente interpelou a Anvisa, dizendo, olha, existe uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode tratar dados quando tem consentimento, mas também quando tiver uma obrigação regulatória, legal. Nos parece que o nome, pelo hábito, o nome do paciente, por um hábito do mercado, estaria, digamos assim, vinculado num dever de rastreabilidade, até porque tem questões de recall, etc., etc. A resposta da Anvisa foi bem taxativa no sentido de que as normas da Anvisa não tratam especificamente do nome do paciente. Tá? Objetivamente, se vocês pegarem a norma da Anvisa, as normas da Anvisa que tratam de rastreabilidade, fala do lote, fala do nome do produto, fala do nome da empresa, mas não tem uma previsão específica do nome do paciente. Então, a dificuldade maior é que, do ponto de vista técnico, a gente não poderia enquadrar, assim, apenas citando uma norma de rastreabilidade da Anvisa, de que haveria uma razão suficiente para usar o nome do paciente. A gente tem ainda um outro problema, que dependendo do dado, uma coisa é um nome. O nome não é dado pessoal sensível. Agora, dados sobre saúde, etc., são dados pessoais sensíveis. Tá? Então, a gente tem uma situação de tipo diferente. Uma coisa é armazenar um nome, outra coisa é armazenar dados pessoais sensíveis que são dados sobre a saúde. Esses aqui são mais graves ainda, porque eu teria que ter uma justificativa para fazer isso, ou um consentimento explícito. Mas vamos ficar aqui no nome para fins de rastreabilidade. Do ponto de vista regulatório, a gente não tem hoje como dizer que tem uma normativa da Anvisa que nos autoriza a utilizar o nome, por exemplo, em notas fiscais para fins de faturamento. A gente pode justificar, eventualmente, para fins de recall. A gente pode ter, por exemplo, uma prática dos hospitais que são os controladores e passam esses dados de eles pedirem consentimento e de informarem que vão passar para vocês, mas isso depende de caso a caso, vocês vão ter que olhar, caso a caso não existe uma resposta abrangente para esse ponto. Então, eu não tenho mais aqui a pergunta anterior, mas se eu não respondi adequadamente, por favor, me chama a atenção depois. O Daniel da Discomed, tá? Daniel, se eu não respondi adequadamente, me coloca a questão de novo, ou me coloca o ponto que ficou obscuro, que eu respondo. O Marlon do Ética, oi Marlon, tudo bem? Uma curiosidade, fora do setor da saúde, eu presumo que seja o Marlon do Ética, né? Se for, um abraço, meu caro amigo. A Anatel determinou que as operadoras de telefonia são obrigadas a fornecer nome e CPF de uma pessoa que faz uma ligação a partir de janeiro de 2021. Isso ainda acontecerá, isso não conflita com a LGPD. Veja bem, primeiro uma questão objetiva. Uma autoridade, um órgão público, exigir algo não quer dizer que possa ser feito. Então, durante a pandemia, a gente teve, inclusive, várias situações do governo de São Paulo, governo federal, prefeituras, vários órgãos, eu não estou politizando aqui. Houve várias iniciativas do poder público, em vários âmbitos, para tentar controlar o Covid,
de obrigar empresas de telefonia a informar dados nossos para órgãos públicos. O Supremo Tribunal Federal foi taxativo em uma decisão já dizendo que isso seria inconstitucional, porque o direito à proteção de dados, segundo a interpretação mais atual do Supremo Tribunal Federal, seria um direito fundamental do indivíduo e, portanto, estaria protegido. Se alguém, portanto, se sentir lesado com essa demanda da Anatel e propuser uma discussão judicial a respeito, existe uma grande chance dessa atitude da Anatel, se não tiver uma justificativa plausível, ser de novo considerada irregular. O ponto importante que eu queria deixar claro para vocês é que a lei deixa claro o seguinte: a regra geral é consentimento ou uma autorização legal, ou seja, uma base legal. Tá? Não é só consentimento, tem outras opções. Só que, assim, fora desse espaço, a empresa ela não tem uma liberdade de fazer assim. Mesmo quando eu tenho base legal, eu posso fazer o que eu quiser. Sempre a lei fala que a liberdade para tratar dados está vinculada a uma finalidade específica. Se eu recebo autorização para tratar dados, por exemplo, do funcionário para mandar para o e-social, e eu quiser vender para um terceiro, preciso de uma nova autorização. Preciso renovar isso. Tá? E mesmo na ideia de legítimo interesse, fora desse espaço, quando eu precisar para realizar a minha atividade, a lei é muito específica que eu vou ter que ponderar caso a caso e eu vou ter que optar sempre pela iniciativa que lese em menor grau o direito fundamental do titular de dados. Então, a gente não tem respostas assim taxativas. Eu acho que existe uma grande chance dessa política da Anatel se manter, ser relativizada por uma decisão judicial. Mas a gente tem que ver, né, quem diz que sabe o que um tribunal vai dizer, das duas, uma, ou está mentindo, ou é picareta, ou está inventando moda, porque é muito difícil, né, ninguém prevê futuro, quanto mais uma decisão do tribunal. Né? Eu não sei se tem outra pergunta, mas eu respondi as duas. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou não respondi adequadamente, por favor, me provoquem aqui. Voltando então para a lei. A lei ela é bem clara ao explicar o que não se aplica. Tá? Ou seja, quando ela não se aplica. Então, assim, essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural. Então, o que a lei está dizendo? Eu estou preocupada com a maneira como as empresas lidam com dados pessoais. Tá? Então, quando uma pessoa física trata dados para fins exclusivamente particulares, não é bem o foco da lei. Então, exemplo, a gente tem lá o nosso grupo de amigos, tira uma foto no churrasco para mandar para o outro. Eu não preciso ficar toda hora pedindo autorização para fazer isso. Eu estou num grupo de amigos, estou passando, é individual, é uma coisa. Agora, uma coisa de tipo diferente é a empresa tirar foto dos funcionários e querer vender isso. Tá? Então, aí temos uma situação de tipo diferente. Então, a primeira coisa é, a Lei Geral de Proteção de Dados está falando de tratamento de dados de pessoas físicas, titulares de dados, que são feitos por empresas. Tá? Tem algumas exceções para fins jornalísticos, acadêmicos, etc., e eu estou sentindo que está vindo outra pergunta também. O pessoal está mais focado em proteção de dados hoje. Mas, assim, aqui eu queria chamar a atenção que a lei tem, vocês estão vendo aí nos slides, tá? Não sei se vocês estão, desculpa, vocês estão vendo aí, e está aqui também no telão, mas vocês estão vendo em casa. Mas a disciplina da lei trata também de alguns fundamentos específicos, como, por exemplo, o respeito à privacidade. Tem alguns princípios básicos que são muito importantes. Tá? Por exemplo, a autodeterminação informativa. Mesmo que a empresa tenha acesso aos dados, a pessoa que é titular dos dados continua sendo dona dos dados. Tá? Isso é um conceito muito importante da lei que a gente tem que manter. Bom, temos uma pergunta aqui da Jaqueline Rocha. Tenho visto contratos cujas fabricantes imputam toda a responsabilidade por eventual vazamento
ou alguma medida de inobservância da legislação de dados aos distribuidores ou representantes comerciais. Como sabemos tais contratos são de adesão? Como adesão entre aspas, né? Porque não é propriamente um contrato de adesão. Mas eu acho que o que ela quer dizer com a expressão de adesão é que eles não conseguem mexer nas cláusulas, né? Como os distribuidores podem se proteger, tendo em vista que o vazamento pode ocorrer na própria fabricante e tendo em vista que a legislação fala em responsabilidade solidária do controlador e operador. Pessoal, a gente tem muitos clientes no segmento, então eu sei do que vocês estão falando. Só que eu também sei assim que cada contrato é um contrato diferente. Eu já vi alguns contratos de fabricante que, apesar de agressivos, tinha pouca coisa para mexer. O que vocês têm que fazer, e isso tem funcionado muito com os meus clientes, quando tem uma coisa que não é propriamente técnica, porque é uma situação nova, eu acho que eu fiquei laranja aí. O pessoal está vendo um ponto laranja ao invés de me ver. Mas como às vezes tem questões técnicas envolvidas, que é uma situação muito nova, às vezes os contratos têm algumas coisas que não estão muito bem descritas. Então, eu já tive um caso em que o fabricante botava que o distribuidor era controlador. A gente fez uma reunião com o jurídico do fabricante e disse, olha, isso está tecnicamente errado, porque quando vocês nos passam os dados, nós não somos controladores, nós somos operadores. E, inclusive, isso poderia gerar um problema do ponto de vista da lei, porque o operador é obrigado a seguir estritamente as orientações do controlador. O controlador tem uma função de tipo diferente. E, especialmente, se o fabricante passa os dados, ele precisa garantir que ele tenha lá a autorização ou a base legal para tanto. Então, assim, eu queria responder essa pergunta de duas maneiras. Se o fabricante passa dados para vocês tratarem, é natural que o jurídico deles queira dizer, olha, no momento que vocês, da porta de vocês para dentro, o tratamento que vocês fazem de dados é responsabilidade de vocês. Vocês precisam ter o nível de segurança que a lei está exigindo. E a prática de mercado correta é fazer um due diligence para ver se o distribuidor tem esse nível que a lei exige. Isso pode ser um problema, pessoal, para os distribuidores. Eu já vi distribuidores que receberam prazo de validade dos fabricantes para se adaptar à LGPD ou eles não iam continuar. Tá? Então, a gente tem essa situação concreta. Agora, quando no contrato tem alguma exigência que é tecnicamente errada, a gente precisa, sim, mexer no contrato e apresentar argumentos para o jurídico dos fabricantes. E nosso escritório tem tido uma experiência positiva nesse sentido. Tem sido modificadas as cláusulas quando se identifica um problema técnico. Tá? A gente tem que cuidar, às vezes, porque uma cláusula parece muito agressiva, mas eu também já vi casos de um distribuidor nos dizendo, olha, mas olha aqui, ele está dizendo que sou responsabilizado por tudo e tal. Eu disse, olha, mas o fabricante está dizendo, olha como começa a cláusula. Se o distribuidor tratar dados que foram enviados pelo fabricante como controlador dos dados, então ele se obriga. Então a cláusula parece agressiva, mas na verdade é só na hipótese de o distribuidor trabalhar como operador de dados. E aí, infelizmente, a lei obriga que tanto o controlador quanto o operador tratem esses dados de maneira como a lei exige. Então, para responder essa pergunta, eu não sei se foi uma resposta satisfatória, a maneira de se defender é, se tem algo tecnicamente errado, tem que apontar e tem que mexer no contrato. Mesmo que seja, entre aspas, de adesão, a nossa experiência tem sido de ter uma certa abertura para mexer quando a gente mostra que tem erro técnico. Quando é uma questão de proteção de fato, aí é uma questão mais complicada. Tá? Não sei se eu respondi, mas, por favor,
me chamem a atenção se não for o caso. Eu queria chamar a atenção, vocês estão vendo aí nos slides em casa ou aqui, que tem os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso e qualidade. Pessoal, a lei é bem clara de que a gente vai ter que ponderar caso a caso se aquela medida de tratamento de dados é adequada para uma determinada finalidade e se ela é necessária. Então, não basta a gente simplesmente fazer uma politicazinha de proteção de dados ou fazer um contrato ou um terminho, porque isso não vai proteger ninguém. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Assim, a empresa pode optar, enfim, por correr um risco. Agora, não dá para dizer que objetivamente está adequada às normas. Chegou uma segunda pergunta. Ellen, boa tarde. A área de tecnovigilância exige que o detentor de registro de produtos implantáveis deva ter rastreabilidade até o paciente. Nesses casos, como podemos fazer legalmente para termos essa informação, sabendo que o consentimento seria difícil de ser obtido diretamente do paciente? Além disso, o nome do médico que fez o implante é considerado informação que precisamos de consentimento também, tendo em vista que no site do Conselho de Classe conseguimos essa informação. Então, aqui a gente tem a pergunta de novo. Pessoal, vejam a situação. A gente precisa ter a rastreabilidade até o paciente ou é até o hospital? Salvo o melhor juízo das discussões que a gente tem tido com a Anvisa, o distribuidor tem que dizer esse material está até no hospital. Depois o hospital tem que dizer em qual pessoa está. Mas vamos assim considerar a questão de recall, que eu acho que é a situação mais desafiadora. Por exemplo, tem materiais que precisam de manutenção constante, eu preciso saber em qual pessoa está para fazer essa manutenção. Tem questões de recall, por exemplo, se dá algum problema, eu preciso saber em que pessoa está, senão a pessoa pode ter um problema de saúde. Então, como é que eu faço isso? Veja bem, quem tem essa informação normalmente é o hospital. Vocês trabalham com cirurgia eletiva. Alguém vai em algum hospital para passar por um procedimento cirúrgico. Quem vai passar essa informação, quem tem que saber em quem está, etc., normalmente é o hospital. Se o hospital pede consentimento, etc., e é ele que vai passar essa informação para vocês. Então, na verdade, vocês não são os controladores, no mais das vezes, dessa informação. Vocês são operadores. Então, vocês têm que cobrar do hospital no sentido, se ele pode passar essa informação, mas se ele se negar a prestar essa informação, isso é uma situação real, onde dificilmente a gente vai ter uma medida judicial para obrigar o hospital a nos passar essa informação. Isso é uma prática do mercado. Infelizmente, não dá para citar, segundo a norma da Anvisa X, o hospital tem que me passar essa informação. Já o nome do médico, a gente precisa entender qual seria a necessidade de ter o nome do médico, mas, objetivamente, quem é que nos passa essa informação é um ponto importante, e para que a gente vai utilizar também é muito importante. Tá? Porque, veja bem, uma coisa é armazenar esses dados. Eu tenho clientes que têm bases de dados de médicos para divulgar produtos. Isso é uma coisa. E não pode sem autorização, porque a pessoa precisa ter o direito de aceitar ou não receber uma propaganda. Uma outra coisa é botar o nome do médico numa nota fiscal. Por que eu preciso colocar essa nota fiscal? Então, eu preciso entender para que eu vou utilizar o nome do médico. Porque, de novo, eu não tenho uma autorização genérica para o nome do médico para qualquer coisa. Eu não posso simplesmente pegar lá o nome dele, os dados dele e botar numa base e criar uma base de todos os médicos de uma determinada especialidade e começar a utilizar como se eu quiser. A lei não permite isso. Eu preciso de uma base legal ou de uma autorização para usar dados para uma finalidade específica. Certo? Então, eu estou aqui tentando responder todas as perguntas. Tem outras aqui, se eu não respondi completamente, me avisem. Gregory Branco,
Qual é a base legal de tratamento de dados sensíveis no contrato de trabalho para o benefício de planos de saúde? Exemplos são Estado Civil, Dado Civil, Identidade de Gênero. Aqui, pessoal, tem um slide sobre isso. Aqui a gente tem que entender, depende. Por exemplo, o e-social, ele exige uma série de dados que são sensíveis. Tá? Por exemplo, tem dados de saúde, algumas coisas assim, que o e-social exige. Está lá na normativa do e-social, eu vou citar a portaria depois e as normas específicas. Mas, em função do e-social, a empresa é obrigada a fornecer, vou fazer o quê? Uma coisa de tipo diferente, que eu ia tratar mais adiante, mas eu posso já adiantar, é quando eu tenho essa atividade de gestão de pessoas que funciona com terceiros. Por exemplo, terceirizo essa atividade. Eu preciso de autorização dos funcionários para terceirizar. Tá? Então, a gente tem aqui um desafio. Mas a base legal para tratar dados sensíveis no contrato de trabalho depende do dado. Se são dados que são exigências legais do e-social, das normas específicas para benefícios, são as normas do e-social. Posso elencar para você depois. Tá? Mas nem todos os dados são dados sensíveis. Por exemplo, Estado Civil não é dado sensível. Tá? É um dado normal. Saúde, sim. Agora, por exemplo, gênero já não. Então, tem que cuidar só para a gente não usar de maneira equivocada aqui os conceitos. Mas eu espero ter respondido as perguntas. Se não, podem me questionar, não tem problema algum. Acho que está vindo outra. Mas deixa eu explicar, então, enquanto está vindo a outra pergunta, o que são dados pessoais e pessoais sensíveis, porque eu tenho notado aí que o pessoal tem... Natália Santos. Giovanni, você mencionou que a lei não se aplica para casos de inserir o nome de paciente na nota fiscal. Não, eu não falei isso. O que eu disse é, a lei fala que eu posso tratar dados em duas situações. Ou quando eu tenho consentimento, ou quando eu tenho uma base legal, uma norma regulatória. Tá? A gente, como grupo de trabalho, revirou as normativas da Anvisa buscando uma norma que permitisse isso. A gente não achou. A gente entrou em contato com a Anvisa e eles deixaram claro que não tem. Então, isso é o problema. Tá? Mas a sua questão não é essa. Então, eu só queria explicar isso. Tá? Mas você tem razão. Os planos de saúde têm cobrado isso. E de fato... A gente tem respondido, olha, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que são 3 ou 4 dessas solicitações de associados por dia útil. Naturalmente, final de semana não. Mas, com certeza, com termos. Cada fonte pagadora tem resolvido de um jeito. Como é que a gente tem feito, Natália? A gente, para os nossos clientes, tem respondido dizendo, olha, eu não posso passar esses dados. Com base em qual? A gente devolve o problema e começa a discutir tecnicamente. Várias fontes pagadoras estão se dando conta do problema e estão tentando resolver isso de uma maneira que nem sempre é tecnicamente adequada. A gente já teve algumas fontes pagadoras que tentaram escrever um termo onde eles dizem que o distribuidor é controlador. Ora, como controlador? Da onde vocês estão recebendo os dados, etc. Então, essa situação está bem complexa. O que eu lhe aconselharia, Natália? Sempre que tiver uma demanda assim das fontes pagadoras, senta com o seu jurídico, né, vê o seu advogado, especialista nessa área, monta uma resposta e responde tecnicamente, devolvendo o problema. Vocês vão ver que isso vai gerar uma conversa a respeito, porque as fontes pagadoras também estão tentando se adequar. Tá? Ellen, fizemos uma consulta com a Anvisa na área de tecnovigilância. Muito obrigado, Ellen, por continuar o debate. Eu acho isso bem importante. Esse é o momento mesmo para a gente continuar tratando desse tema. Fizemos uma consulta com a Anvisa na área de tecnovigilância e nos foi respondido que o detentor tem a obrigatoriedade de ter as informações de implantáveis até o final, ou seja, até o paciente. Acredito que as informações passadas pela Anvisa parecem estar divergentes
entre as áreas, o que não seria nenhuma surpresa. Quem trabalha com Anvisa sabe que isso às vezes ocorre. Se produtos implantáveis precisam de etiquetas de rastreabilidade, que uma delas fica com o paciente, poderia ser considerado incluir nessa etiqueta algo como seus dados, poderão ser utilizados para órgãos sanitários. Esse não seria um consentimento, mas estaria informando o uso das informações. Seria viável algo assim? Eu gostei muito da sua colocação e da sua pergunta, porque nos ajuda a repensar nisso. Eu, em primeiro lugar, queria deixar claro que uma coisa é a gente não tem uma normativa específica da Anvisa, onde a gente possa dizer assim, artigo tal nos autoriza a fazer isso. Isso é um ponto. Uma outra coisa é, a gente não deve botar um nome, isso é uma pergunta de tipo diferente. Se a gente identifica, na prática, que a utilização do nome é necessária para a atividade da empresa e para a segurança do paciente, a gente vai ter que avaliar com o nosso jurídico, tá? Isso é muito importante, não dá para aplicar de maneira genérica, mas a gente vai ter que avaliar com o nosso jurídico se a gente pode usar, no caso concreto, uma outra base legal que se chama legítimo interesse. Eu perdi aqui o cronômetro, não estou vendo o tempo. Se vocês pudessem me dar uma ajudinha, seria bom, porque eu estou respondendo um monte de perguntas. Eu acho, pela minha cabeça, que a gente está faltando uns 10 minutos. Não, 18, vi agora. Obrigado. Então, uma coisa de tipo diferente é, eu não vou usar um nome, a sua proposta de solução é interessante, tá? Eu acho bom. Mas seria importante que vocês, com o jurídico de vocês, avaliassem a utilização da base legal, se chama legítimo interesse. Só que a norma tem regras muito específicas para a utilização dessa base legal. Por exemplo, eu vou ter que ter um relatório específico de impacto de dados. Tá? Eu vou ter que mostrar que eu ponderei, no caso concreto, várias soluções e que essa se mostrou como a única viável. Tá? Então, mesmo que a gente opte por usar um nome nesse ou naquele lugar, porque também eu estou falando para um setor que parece que é um só, mas quando eu uso materiais de neuro, quando eu uso materiais de coluna, de coração, etc., são coisas diferentes. Tá? Os problemas são de tipo diferente, as soluções são de tipo diferente. Por exemplo, eu estava num cliente que trabalha só com materiais de coluna, ela disse, para mim, eu não preciso do nome, eu consigo mexer. Já outro disse, eu não consigo, não vou conseguir mexer no meu estoque e tal. Então, a gente precisa avaliar no caso concreto. O que eu queria só deixar claro é que a lei, ela deixa claro que eu não posso ter uma solução assim, eu vou usar por isso. Eu preciso ter um relatório, eu preciso fazer um levantamento prático de que eu ponderei outras possibilidades, eu preciso mostrar e evidenciar que essa era a melhor solução no caso concreto. Então, você tem razão. Pelo que eu presumo seja o seu caso, muito provavelmente usar um nome é um pouco imprescindível por questões de segurança, tá? Mas eu acho que a sua solução é um primeiro passo nesse sentido, mas precisaria dar uma elaborada na maneira como vocês vão trabalhar isso internamente na empresa. Tá? Eu não tenho agora como explicar isso em detalhes, porque, enfim, estamos em distância, mas assim, eu acho que vocês têm que pensar nisso que eu falei para vocês, do legítimo interesse. Pessoal, estou bem feliz com as perguntas, obrigado por me ajudar a ajudar vocês. Eu vou seguindo, vocês vão fazendo perguntas, tá? Mas voltando aqui para os slides, pessoal, só para deixar uma diferença técnica aqui, dado pessoal é uma coisa, dado pessoal sensível é uma coisa de tipo diferente, tá? Então, dado pessoal é mais genérico, é qualquer informação que permita identificar alguém. Dado pessoal sensível é um conceito bem específico, pessoal. E não dá para a gente confundir as duas coisas. Dado pessoal é sobre origem racial, são dados sobre origem racial, se eu sou negro, branco, sei lá qual outro. Origem étnica, convicção religiosa, se eu sou católico, judeu, sei lá o quê. A opinião política, filiação ao sindicato, time que torce não. Organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, ou quando vinculado, sempre quando vinculado a uma pessoa natural, por óbvio, né? Eu preciso vincular a alguém específico.
Banco de dados é esse conjunto estruturado de dados pessoais. Mas, pessoal, não é só em banco de dados que interessa. Se os nossos funcionários anotarem dados de pessoas em papéis e outras tiverem acesso, isso é um problema. Tá? Isso pode ser um problema. Então, não são só dados estruturados em bancos de dados. Tá? Titular é aquele que é o responsável, né, que é o dono dos dados. Beleza. Temos 15 minutos, mas vamos lá. O controlador é aquele que trata diretamente os dados, que é aquele a quem foram confiados os dados em primeira pessoa. O operador é aquele que trata em nome de um terceiro, e o termo tratamento de dados é qualquer operação que a gente faz com dados. Tá? A gente tem uma norma específica que trata das finalidades, das atividades e dos princípios que devem ser considerados caso a caso para avaliar a questão de proteção de dados. Como eu já tratei, eu vou passar aqui pelo tempo para a gente ir para o ponto mais específico. Tratamento é qualquer operação sobre os dados. E aqui é o ponto que eu falei para vocês. A norma deixa bem claro. Eu posso tratar dados em duas hipóteses. Ou quando eu tenho consentimento, ou quando tem uma obrigação legal, regulatória. As outras hipóteses não se aplicam muito ao nosso caso, se aplicam mais à parte de hospitais, etc. Mas, assim, são nesses dois casos que ele permite. Então, precisou identificar uma norma que me autoriza a fazer isso, ou tem que ter consentimento. Mas não é qualquer consentimento. Tá? Eu tenho que cuidar que consentimentos genéricos são considerados pela lei nulos. Vamos lá, Gregory. Deixa eu ver a sua pergunta aqui. Respondendo seu apontamento sobre a minha questão, a definição de dados sensíveis ainda segue aberta. Não, por exemplo, identidade de gênero. É amplamente debatida sobre a origem sensível ou não. A identidade de gênero. Mas eu não entendi por que você precisa dessa informação. O que você precisa responder é o seguinte: por que eu preciso da identidade de gênero? Essa é a questão. Eu vou mostrar aqui, deixa eu passar adiante. Deixa eu só ver meus slides aqui. Eu vou passar para a parte específica trabalhista, para evitar deixar a pergunta sem resposta. Só um minutinho aqui. O que você precisa se perguntar é para que eu preciso desse dado? No caso específico aqui, eu ia tratar desse ponto. No caso do e-social, ele exige CPF, CTPS, RG, registro em órgão de classe, NIS, nome, gênero, etnia, estado civil, grau de instrução, informação sobre nascimento, incluindo o nome dos pais, etc. Aonde você viu gênero na normativa do e-social? E depois a gente tem aqui uma parte específica de alguns dados que ela pede sobre questões de saúde, etc. Então, estão na normativa específica do e-social. Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas o que você precisaria responder é para que eu preciso desse dado. Se eu preciso desse dado para cumprir uma obrigação trabalhista, a própria norma que me gera essa obrigação é a responsável por me dar autorização para ter esse dado para essa finalidade específica. Esse é o ponto. Não sei se eu teria que responder de uma maneira diferente. Ellen, também temos que ver se o hospital vai passar as informações para a gente também, né? Eles podem se negar? Claro, com certeza podem. Inclusive, a regra dos hospitais tem sido negar, exatamente. Eles podem se negar e a gente não vai ter nenhum instrumento jurídico para obrigá-los a fazer de maneira diferente. Márcio Matias. Como irá ocorrer a fiscalização do cumprimento dessa lei nas empresas? Olha, uma coisa é a fiscalização. A gente vai ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está sendo implantada
no momento, já temos os diretores, eles vão ser a autoridade responsável por fiscalizar essa lei. Já temos os principais diretores, já temos as principais normativas, mas o Ministério Público, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, todos eles podem fiscalizar. Então, se, por exemplo, um titular de dados se sentir lesado, ele pode ir no PROCON e o PROCON pode bater na empresa e dizer: como é que você está tratando os dados dessas pessoas? Ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público pode fazer um inquérito civil público nesse sentido. Tá? Então, a gente precisa levar em conta esses 3 pontos. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público e eventuais órgãos de defesa do consumidor são os principais órgãos que podem exigir o cumprimento dessa lei. Faltam 9 minutos, pessoal. Eu vou aqui avançar um pouco para a gente ir para uns casos, para eu tentar ajudar vocês. Mas, assim, a lei não fala só assim quando tem que tratar. Tem um monte de coisas que são obrigatórias. Por exemplo, tem que ter um encarregado de dados. Tem que ter um canal de comunicação com o titular de dados. É necessário fazer mapeamento de dados. É preciso catalogar os dados. A gente tem vários passos para implantar a LGPD que eu vou passar aqui adiante, porque senão a gente não vai vencer o tempo. Alicia, Alicia, quanto tempo da Proger, querida conterrânea, eu moro em São Paulo, mas sou gaúcho. A Alicia é de uma empresa lá de Porto Alegre que se chama Proger. O que se faz com o passado? Notas fiscais, e-mails, etc. Excelente pergunta, igualmente tão excelente quanto difícil de ser respondida. Mas olha só, os dados do passado a gente tem que fazer uma avaliação de todos os dados, porque primeiro eu preciso entender a quantidade de dados que eu tenho, segundo o tipo de dados, são sensíveis ou são só dados pessoais. Depois de eu classificar nos tipos, eu tenho que entender, eu preciso desses dados ou não? Exemplo, só para ficar no exemplo do colega ali da área trabalhista. Tem muitos dados que eu sou obrigado a manter, porque a legislação trabalhista, por exemplo, nos obriga a provar em juízo afirmações que a gente faz. Então, por exemplo, pelo prazo de prescrição de um processo, eu preciso manter essas informações. Então, eu vou ter que olhar, esses dados que eu tenho lá arquivados são dados trabalhistas, por exemplo, ou são notas fiscais? Notas fiscais, eu preciso manter pelo fisco? Qual é a norma do fisco a esse respeito? Pessoal, preciso do cronômetro. Pelo fisco, por quanto? Vou ter que olhar caso a caso, até porque o fisco não é uma entidade assim única. Ok, agora estou vendo. 7 minutos. Eu vou ter que classificar, porque infelizmente não tem uma resposta única. Tá? Eu vou ter que classificar os tipos de dados, ver se eu tenho base legal ou consentimento. Se eu não tiver, eu vou ter que, em muitos casos, me desfazer desses arquivos. Vou ter que literalmente deletar. Tá? Temos mais uma pergunta, deixa só eu ver a pergunta aqui. Não? Ah, tá. Ok, foi bem diferente, né? O pessoal está mais focado em proteção de dados aqui. Mas vamos lá, temos 6 minutinhos. Pessoal, o que vocês não podem esquecer é que eu sei que são questões muito importantes que fazer com a nota fiscal, etc. Agora, se vocês não tiverem um mapeamento de dados, uma avaliação de risco, se não tiverem o cargo de encarregado bem delimitado, um comitê, um canal de comunicação com o titular de dados, a parte específica de cookies no site, etc., todos esses outros esforços de nota fiscal, etc., também vão gerar passivo, entendeu? Então, é isso que eu falei, que não é só assim ter um terminho, resolver o problema da nota. Se a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não estiver conectada com o sistema de gestão de compliance da empresa, não adianta. Vou avisar aqui que faltam 5 minutos, porque depois eu quero que o Bruno faça o encerramento do nosso painel aqui, porque ele é o diretor aqui da Braide,
temos o presidente, também tem que fazer um encerramento oficial. Temos um convidado especial também para fazer o encerramento, mas faltam 5 minutos, Bruno. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu pulei toda a parte teórica para nesses 5 minutos a gente falar desses pontos, e trouxe aqui um exemplo sobre a parte trabalhista, que é uma coisa que, pelo menos vocês veem na prática, como a gente tem que lidar com a LGPD. Na parte trabalhista, a gente vai ter que olhar lá no RH, gestão de pessoas, quais são os procedimentos de cada departamento e vamos ter que avaliar quando esses procedimentos tratam com dados pessoais. Tá? Normalmente, na área de RH, a gente vai ter processo seletivo, a parte de contrato e depois a parte da dispensa. Então, eu vou ter que ver no processo seletivo, quando eu tenho dados pessoais, por exemplo, eu contrato empresas para fazer seleção de RH, ou tem um banco de currículos, etc. Isso é um primeiro ponto. Porque uma coisa é eu receber um currículo para uma seleção, mas depois arquivar esses currículos, se eu não tiver autorização, posso ter problema. Tá? Então, no processo seletivo, eu preciso ver se eu não tenho que fazer um termo de consentimento para quem vai fazer parte da seleção, se eu não tenho que fazer acordo de confidencialidade. Durante o contrato de trabalho, eu tenho que cuidar das questões vinculadas ao e-social. E aí eu tenho que cuidar que eu tenho que guardar somente as informações que estão previstas no e-social. As demais eu preciso de consentimento prévio. Eu preciso também treinar meus funcionários para saber lidar com as informações de proteção de dados, porque se eles não tiverem adequado treinamento por algum erro, a empresa pode ter um passivo específico. A gente tem que cuidar dos serviços terceirizados de RH também. Se eu for terceirizar para alguém, eu preciso ver se eu tenho autorização dos funcionários para essa finalidade. Temos as questões de ponto eletrônico e captura de imagens no local de trabalho, ou registros biométricos, que até importaria nesse sentido, mas a gente tem que cuidar da maneira como vai ser feito esse tratamento. E na parte de infrações LGPD, a gente tem que ter uma determinada preparação. Por exemplo, o e-mail profissional ele pode ser monitorado, mas o funcionário tem que saber disso. E na parte de encerramento do contrato de trabalho, a gente vai ter que cuidar quais dados e por quanto tempo a gente pode manter. Porque quando cumpre a obrigação legal, etc., eu não posso mais manter, e assim por diante. Tá? Então, a gente tem que cuidar prazos de prescrição de 2 anos, 5 anos para discutir outros direitos, a parte de doenças ocupacionais e assim por diante. Pessoal, teria assim realmente muitos temas para a gente tratar. Eu acho importante, tão importante quanto a gente tratar todos os temas, é cumprir o horário. Cumprir o horário é uma questão de respeito com todos os envolvidos. Eu queria dar a oportunidade aqui da Braide também fazer um encerramento oficial com vocês, então queria... Quem sou eu para convidar, né? Porque ele é que está me convidando. Mas eu queria agradecer, então, Bruno, por essa oportunidade. Espero que tenha atingido o objetivo e tenha ajudado os associados e associadas. E sempre que precisar contar com a gente, com o nosso escritório, a gente vai estar à disposição. Legal, doutor Giovanni. Muitíssimo obrigado. O Giovanni, que já é parceiro de longa data da Braide, acho que todo mundo que estava assistindo já te conhece também de longa data, então já está acostumado. Como vocês puderam ver, o tema da LGPD ainda move, né, mobiliza bastante dúvida, bastante informação necessária, porque é uma questão ainda muito nova para o setor, é uma questão que já está causando impacto no setor, seja positivo, seja negativo, e a gente está nesse esforço da Braide de mapear esses riscos, de identificar esses problemas. A gente tem recebido uma série de consultas dos associados falando desse problema, e o Dr. Giovanni tem nos assessorado nisso, não só na questão de lei geral de dados, mas também em todas as questões de compliance, tá bom? Quem eventualmente ficou ainda com alguma dúvida, pode encaminhar e-mail para consultas@braide.com.br, que a gente encaminha para o Dr. Giovanni e aí ele vai prestar os esclarecimentos, tá bom? Então, agora para o encerramento, eu queria fazer um convite especial. Nós abrimos com a Advamed, afinal de contas a Advamed é quem realiza esse evento junto com a Braide, então a gente vai encerrar também junto com a Advamed, e eu queria convidar o meu colega, meu amigo, meu companheiro, parceiro de trabalho,
o Steven Bipes, que está aqui. Steven, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso seminário para encerrar. E eu queria, de novo, agradecer toda a parceria que a Divamed tem com a Abraid e também com a Abis aqui no Brasil, né? E queria que você contasse um pouco, até aproveitando a audiência, que está bastante alta entre os nossos associados, um pouco do trabalho que a Divamed faz aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países também, e como que esse trabalho na área nossa de dispositivos médicos impacta, vamos dizer assim, todo o setor. Obrigado, Bruno, e gostaria de agradecer a Abraid, Sérgio e você e seus associados pelo convite. Eu sei que você tem essa função maravilhosa de tradução simultânea, mas com sua permissão eu vou fornecer essa mensagem em meu português importado, reconhecendo sua audiência direto no Brasil. Juntos trabalhamos trabalhando com autoridades na área de saúde, que é nosso setor, para melhorar o ambiente. Mas aonde regras de jogo são codificadas, são em leis, regulamento técnico e acordos de comércio internacionais. E juntos com vocês estamos trabalhando com as autoridades não só de saúde, mas de comércio para melhorar esses códigos. Para quê? Para ajudar em nosso trabalho em conjunto de tirar, eliminar, minimizar as barreiras entre as inovações de nossas empresas inovadoras e pacientes. E essas barreiras têm várias formas, manifestações. E eu vou utilizar 4 números, e talvez um de vocês, em sua audiência, ficam cansados de ouvir de mim esses 4 números, mas se eles estão cansados de ouvir, então é um sinal que eu estou fazendo o meu trabalho da maneira certa. Eu vou só parar de utilizar esses 4 números quando não tem mais esses 4 números, que são 5, 10, 20 e 30. Quais são esses números? E nesse trabalho de eliminar barreiras entre inovações de dispositivos médicos e pacientes, tem 4 números na área de comércio que precisamos eliminar. 5% é o imposto de importação média no mundo para todos os produtos, não somente para dispositivos médicos, mas para todos os produtos no mundo. O imposto de importação tarifa fica na faixa de 5%. Para nosso setor, fica mais na faixa de 2 a 1%. Desculpa, 0 a 2%. No Brasil, fica mais, você sabe melhor do que eu, fica na faixa de 10%. Mas vamos tomar esses 5% com a tarifa média no mundo. Mas ineficiências portuárias, ineficiências nos processos de importação para dispositivos médicos e para todos os produtos, fica na faixa de 10%. E conforme dados da CNI, são maiores no Brasil. Acho que 13% para importação e 14% para exportação. O custo equivalente de imposto de importação no processo dos portos. Agora, não alimento técnico é responsável para custos equivalentes de um imposto de importação de 20%. Por exemplo, os requerimentos para avaliação de conformidade do Inmetro comparado com praticamente qualquer outro país do planeta, esses custos são 20%, equivalente a um imposto de importação de 20%. E, mais importante, tomando tudo em conta que foi falado hoje nesse evento, a falta de conduta ética e a falta de fiscalização contínua na área de anticorrupção é responsável por custos na cadeia equivalentes de um imposto de importação entre 10% e 30%. E é exatamente essas 3 áreas onde trabalhamos juntos com o novo Acordo de Comércio Brasil-Estados Unidos, com 3 anexos para atacar essas 3 áreas, como foi mencionado antes hoje. Tem um anexo sobre facilitação de comércio, tem um anexo sobre boas práticas regulatórias e tem um anexo sobre anticorrupção. E um elemento interessante e inovador desse anexo de anticorrupção é que formalmente reconhece o papel do setor produtivo, o setor privado, a sociedade civil, junto com os governos, de implementar códigos de ética. E com isso, estamos muito agradecidos aos trabalhos da Abraid, junto com a BIS, junto com a Divamed e nossos parceiros no hemisfério e no Brasil, para mobilizar o setor regulado e a sociedade civil
e treinando e ajudando e inovando com o código de ética, alinhado com os princípios de Bogotá e internacionalmente, para atacar, eliminar e um dia zerar esse imposto invisível equivalente de imposto de importação de 10% a 30%. Então, parabéns a BRAD pelo novo código, para o esforço nessa área. Pode sempre contar com a Advamed, com qualquer assunto de tech e compliance. Muito obrigado, Bruno. Excelente, Steven. Nós é quem agradecemos a parceria, de novo, da Advamed, não só aqui nesse evento, mas em todas as iniciativas que a gente tem junto, né? Aqui no Brasil e no hemisfério também. E isso conversa um pouco com aquilo que foi falado no painel com o Sérgio e com o Instituto Ética Saúde, com o Eduardo Winston, que é o custo da desconfiança, o custo da burocracia, o custo justamente da corrupção, né? Equivale, como o Steven disse, de 10% a 30% a média mundial. É como se esse custo dessa corrupção, dessa desconfiança, correspondesse a um imposto de importação entre 10% e 30%. Né? Então, se a gente tiver isso em mente, né, Steven, como fornecedores, como hospitais, como operadoras de planos de saúde, como clínicas, como profissionais da área da saúde, a gente eliminar esses 30% de custo que na prática vai pelo ralo, né, não serve para nada, não agrega em nada ao paciente, a gente com certeza vai ter um avanço muito importante na área da saúde e a gente vai continuar esse trabalho agora no ano que vem, trabalhando para que o Brasil ratifique o mais rápido possível esse acordo, em especial o capítulo de anticorrupção, de boas práticas regulatórias e também de facilitação de comércio. Então, Steven, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se falar depois, obviamente, mas publicamente, bom Natal, bom Ano Novo para a sua família aí também. E eu queria aproveitar e encerrar esse seminário e esse workshop internacional da ABRAID com o lançamento da 4ª edição do nosso Código de Ética e Conduta, convidando a todos para acessar o nosso site e baixar, fazer o download já do nosso Código de Ética e de Conduta, acessar o nosso canal de denúncias para eventuais violações que a gente tenha do nosso código e, a pedido do nosso presidente Sérgio Rocha, a gente encerra esse evento com uma frase bastante especial que diz o seguinte: a educação abre caminhos, a ética aponta a direção. Então, que todos tenham uma boa tarde, um bom resto de semana, um bom Natal, bom Ano Novo, que a vacina da pandemia, a vacina contra coronavírus chegue logo e que a gente também possa ter um final de ano abençoado, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer toda a equipe da ABRAID que esteve aqui hoje e também não só aqui, mas lá na ABRAID, então a Deise, a Débora, o Lucas, a Tatiane, a Tayane, a Maria, toda a equipe técnica que está aqui atrás, responsável pela transmissão, os tradutores que já foram embora, o Giovanni, o Sérgio, todos os outros palestrantes que participaram com a gente online e desejar um ótimo Natal, um bom Ano Novo para todo mundo. Muito obrigado.